Olá, brasileiros de bem, brasileiros trabalhadores, brasileiros sem STF. Domingo de Páscoa, espero que todos estejam num dia de reflexão, um dia de família. Estejam todos muito bem. Agradeço já quem está chegando, Isabel Cristina, meu amigo Carlos Nadalim, um gênio da educação brasileira, que é lá de Londrina e o Brasil vai conhecer ainda este homem. Meu amigo Clóvis Garcia Barbosa, sei que ele está nos Estados Unidos acompanhando aqui. Obrigado a todos que já acompanham essa transmissão e peço a vocês também que aproveitem e compartilhem para que a gente obtenha o maior alcance possível. Todos os comentários serão lidos por mim após a transmissão. Eu reassisto as lives e leio todos os comentários. Como eu sempre digo, não consigo responder a todos, mas todos são lidos por mim. Eu quero comentar essa notícia que foi veiculada pela revista Isto É, publicada pela revista Isto É, que diz que a caserna está fervendo, temperatura sobe entre os militares. O que isso tem a ver de verdade, o que não tem e quais os riscos ou consequências do que está acontecendo? Bom, primeiro que, por mais que eu não tenha uma fonte direta entre os militares que diga isso, as fontes são públicas também. Você vê as palavras de General Heleno, General Mourão, outros generais que estão se manifestando, conforme está relatado na própria reportagem da revista Isto É, e sim, há certamente alguma efervescência entre os militares. E isso, neste momento de STF fazendo patifaria para proteger condenado, patifaria para proteger Luiz Inácio, o lavador de dinheiro e corrupto, segundo o Tribunal Regional Federal, é absolutamente normal que os militares se inquietem. Sabe por quê, senhores? Porque apesar de eles terem prerrogativas próprias, limitações e uma série de coisas, eles também são cidadãos brasileiros, são homens e mulheres comuns, que têm a sua moral, seus valores, seu compromisso com o país. E como homens, certamente, como um cidadão que acorda cedo para ir trabalhar, para ir bater laje numa obra, ou para ir tocar o seu próprio negócio, esses homens da farda também se indignam, mesmo com toda a limitação deles. E é óbvio que questionamentos percorrem os quartéis. Como não? Alguém acha aqui que os militares são seres extraterrestres? Tudo bem que as forças são organizadas na base da hierarquia e da disciplina, mas eles são homens e mulheres comuns, pais de família, educam seus filhos, vivem no Brasil. O que eles têm de diferente são as limitações e também o poder de agir, porque detêm o poder das armas. E aí eles estarão obedientes ao que diz a Constituição e as limitações impostas legalmente a eles, ou não? Essa é outra história que a gente entra ali. Mas que a revista Isto É está correta, por mais que a reportagem em si não traga muitos elementos, mas o questionamento que eles fazem, que eu entendo que gera, né, a publicação de uma reportagem assim, ele é correto e faz sentido, sim, senhor. Certamente há discussões, há manifestações particulares de militares que questionam o que está acontecendo com o Brasil, se isto é normal ou não é normal. Vejo que começa a acompanhar aqui a transmissão o Felipe G. Martins, meu amigo, um grande analista, maravilhoso, se dedica bastante à análise da política internacional, política americana, mas enfim, é um grande intelectual e conhecedor de tudo. Muito me honra por estar aqui acompanhando. E eu recomendo a todos que sigam a página do Felipe Martins também. E voltando ao nosso tema, toda essa inquietação que certamente existe
que não quer dizer que vai haver uma intervenção ou uma ação, ok? Vamos separar as coisas, eu falo apenas em inquietação. Ela existe por culpa direta do Supremo Tribunal Federal. Daquele tribunal composto por 11 ministros que estão agindo, boa parte deles, para não generalizar, estão agindo como cães adestrados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, são palavras fortes, mas é isso que eles são. Hoje agem como cães adestrados e que orquestram uma ação para livrar o Lula da cadeia. Aí querem o quê? Que o país não se inquiete? Querem que manifestações não sejam convocadas? Como esta manifestação do dia 3, que todos devem ir? É o que nos resta fazer? Quer que os homens das armas também não se questionem? Ora, senhores ministros, senhores autoridades, senhores acham que estão onde? Senhores não estão investidos em cargo em Marte. Brasília é longe, mas não é Marte. Todo mundo sabe o que acontece lá hoje. A velocidade da comunicação, o nível de comunicação é outro, senhores. Então não pensem que acertos em gabinetes com ar-condicionado em Brasília não chegam mais às pessoas. Hoje chegam. E o que está acontecendo a respeito do Lula, no habeas corpus do Lula, tem cheiro de acerto de gabinete. E está todo mundo entendendo assim. E é vocês que estão incendiando o país. Não é o Paulo aqui com o microfoninho direto do escritório de casa dele, ou qualquer outro comunicador, jornalista ou político. São os senhores togados que envergonham o negro da toga. Me parece mais que deveria ser uma toga vermelha. Seria mais realista, pelo menos. Então, se há 1964, é a semelhança de que as instituições estão funcionando mal, se é que estão funcionando. Não funcionam para proteger uns, como o Lula, e não dão a mínima para cidadãos comuns, como vocês que estão me assistindo. Ou quem é que não tem uma ação correndo nos tribunais brasileiros e aguarda por anos e anos por uma decisão? Quando é assim, significa que a instituição não está funcionando muito bem. Eu mesmo tenho um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal que está há mais de 1 ano no gabinete de um ministro, que não a avalia. Se perguntar para mim, está funcionando bem? Eu tenho uma razão material para dizer, não está. Mas isso é pouco. Mas a percepção geral é de que não está. E de que o Supremo já não obedece à Constituição, ao ordenamento jurídico do país. Ele obedece a um condenado, chefe de quadrilha, e que, para escapar da cadeia, quer fugir para a presidência da República. A consequência natural é a inquietação em todos os níveis da sociedade brasileira. Seja numa sala de aula que discute o assunto, numa oficina mecânica em que discute o assunto, ou numa roda de militares. 1964 era um tanto diferente. Aconteceu a intervenção, deu no que deu, mas o cenário tinha semelhanças e diferenças. Qual que é a semelhança? Insegurança geral. Nada funcionando, nada no país funcionava. E havia um elemento que é muito caro aos militares. Além do contexto internacional, de uma potência, os Estados Unidos liderando o mundo livre e a União Soviética liderando o mundo comunista, e a ameaça comunista real no Brasil, não no sentido que vivemos hoje, que é cultural, gramscista, mas a ameaça armada, com grupos organizados, armados, Partido Comunista Brasileiro recebendo dinheiro da União Soviética, Cuba, mas havia
inclusive fomentada pelo próprio presidente da República na época, o senhor João Goulart, que não tinha legitimidade popular, tal qual não tem o Temer. Ele era um presidente tampão que assumiu com a renúncia do Jânio Quadros. O João Goulart, comunista, fomentava a quebra da hierarquia nas Forças Armadas. Ele alardeava para quem quisesse ouvir que ele tinha um dispositivo militar leal a ele e usava de todos os meios para alimentar a anarquia, a revolta ou a quebra de hierarquia e disciplina nas forças. E isso é vital para as Forças Armadas. Então, ou há uma ação para estancar a subversão na força, ou a força se destrói. Além disso, então você tem o inimigo agindo dentro da própria força, com a ameaça da quebra da hierarquia, da desestabilização completa da força, e também a ameaça armada. Ou seja, havia grupos que queriam dar um golpe no país e constituir aqui uma ditadura comunista, e eles estavam armados, treinados para isso. E as pessoas comuns, o brasileiro comum de bem, não tinha os meios para enfrentar este inimigo. Então os militares acabaram agindo. Os militares tomaram a iniciativa, tiveram a iniciativa e tomaram o poder em 1964. Então, considerem este elemento. Havia o inimigo armado, onde só o exército, só as Forças Armadas, o militar também armado, conseguiria enfrentá-lo. Além, principalmente, da quebra. Fazendo a live do celular, meu pai estava ligando aqui e eu tive que desligar. Isso é muito grave e, claro, soma-se isso a todo o contexto internacional.